Olha, o Isaac vai pagar com a mão agora. Agora vamos ensinar como cadastra com a mão, que é fácil. Agora pedimos, olha lá, o drone tá mostrando, não é agora a motinha, que sempre a gente pede uma motinha, mas mostra um drone aqui, ó. Tá tocando, o que aconteceu? Pedimos um carro de aplicativo sem motorista. Agora sim, chegamos em Shenzhen ou Shenzhen, a cidade mais tecnológica da China. Ou do mundo! Não é exagero, vocês vão ver. Nesse vídeo de hoje vocês vão ver coisas, a gente também espera ver, né? Que quase, não literalmente, mas explodem a cabeça. Daquelas coisas que a gente vê em filme tecnológico que a gente acha que não existe. Mas aqui na China existe. São recursos que a população pode utilizar, tecnológicos, ou até mesmo viajantes como a gente. Isso mesmo. Vamos e mostrar. aí a gente vai mostrar muitas coisas hoje, então não perca. Olha, estamos hospedados perto da região do Centro de Exposições. Ele tem muitos prédios. Aqui parece um AMB, igual de São Paulo, que tem ali várias exposições. E muita construção também, ó. Sim. Mais prédios sendo construídos. É muito largo, muito grande essa área. É uma região que a gente vê, tipo, sabe quando eles estão construindo uma cidade ou um bairro assim, tudo planejadinho? Parece esse tipo de bairro. Bem diferente do restante da China. Bem diferente do restante da China. É muitos prédios, os prédios bem chiques assim. Mas ao mesmo tempo também não tem tanta infraestrutura ainda. Tipo, eu falo que não tem muitos shoppings, não tem muitos supermercados. É desse lado que estamos. Eu acredito que seja uma região que eles ainda estão meio que construindo. Mas a cidade em si é muito grande. Os lugares que a gente está indo agora mesmo é 1h30 quase de metrô. Mas a cidade bem conectada, né? Então você consegue ir de metrô, de ônibus. Mas às vezes a gente subestima as cidades da China. A gente acha assim, não, a gente ficar um pouquinho afastado não tem problema, não parece, olhando no mapa não parece ser tão grande. Aí quando a gente chega que a gente vê que realmente é muito grande os lugares. Ó, por exemplo, agora a gente tá chegando na área do metrô. E, ó, é uma estrutura assim, ó. Eu tô até perdido aqui, nem sei onde a gente vai entrar. E vazio, porque aqui só enche em dia de evento. Aqui fica mais cheio em dias de evento. Deixa eu ver pra onde a gente tem que ir. A gente tem que ir pra lá. Então, ó, a gente é muito doido assim, esses lugares. A gente tá gostando bastante porque a gente não tinha chegado assim nessa parte de ser um lugar tão tecnológico, com tantas coisas assim. Então, a gente tá gostando. Ó, a estação de metrô assim, já tem um ar futurista, vazia, algo que realmente a gente até se surpreende, algo na China vazio, a gente fica até achando estranho quando pega assim. E ali, ó, tá vendo? Ali é o centro de exibição, ó. Ali é onde tem exposições, tem shows, mas mais essas exposições de tecnologia ou... Sempre tá tendo evento, é como se fosse no Brasil seria qual? A AMB tem. AMB, né? Tem um monte de criança ali. Gente, é muito grande. A gente chega perto que a gente vê a dimensão do negócio, olha pra cima. Dá pra ver de longe essa obra aqui, essa construção. Doido. Muito grande, já tá integrado com o metrô, que é o que a gente vai usar agora. E lá dentro do metrô também a gente viu que é uma estrutura bem grande. Tá cheio de criança lá. Ó, aqui é a estação de metrô vazia, tem uns monumentos aqui tecnológicos, várias máquinas. E as catracas também são diferentes. Essa aqui a gente já sair, né? A gente tem que entrar do outro lado, mas dá pra ver que tem a telinha de reconhecimento facial também. Do outro lado, né? Que é lá certo. E a gente nunca tinha mostrado um metrô dessa forma aqui na China, porque é muito difícil, porque sempre é muito lotado, muito cheio, e aqui é uma exceção. Aqui vai pagar QR Code. QR Code. Olha lá, mostrou sua cara. Vou pegar o meu aqui. Liberou. Pronto. Fácil. A gente sempre usa o Baidu Maps, ele mostra a indicação, né, de onde vamos. Certinho. E sempre bate. Nunca tivemos erro de ir para um lugar totalmente aleatório. Então, bom é isso também.
Olha, aqui tem a temperatura que o vagão vai estar. Então cada vagão tem mostrando isso aqui. Aí esse aqui, por exemplo, é baixa temperatura, ou seja, o ar-condicionado vai estar bem forte. Mas tem também as temperaturas normais. Então a pessoa que já não gosta, por exemplo, do ar-condicionado, aí ela já fica já escolhe o vagão dela que é normal mesmo. E esse aqui, e por exemplo, pra gente se orientar também, né? Sempre tem mostrando, né, as estações próximas. E ali também mostra o tempo, né? 4 minutos falta pra chegar. 4 minutos. É muito informativo, muito informativo. Ó, pra questão de acessibilidade. Então, realmente não tem como, não tem erro. Até porque também tá tudo em inglês também. Então, não tem como errar e se perder aqui. É muito mais fácil do que o metrô de Tóquio e do Japão. E da Coreia também. E da Coreia também. Aqui acho que é o metrô que a gente menos... Acho que a gente nunca se perdeu nesse metrô aqui. E nos outros países a gente já se perdeu já. Aí quando o trem chega, a luz fica mais forte. Então, tipo, eles economizam energia enquanto o trem não tá aqui. Agora vamos entrar e tá vazio, ó. Essa linha a gente sempre pega vazio. Aí chega, tem outras que são mais lotadas. Vagão todo só pra nós. E agora descemos da estação e aqui vamos ter a primeira experiência tecnológica. Vamos tentar. Vamos tentar. Tomara que dê certo. Se não deu certo não. É. Olha, a região que vamos explorar, essa aqui que tem esse parque, mistura bastante arborização com prédios gigantescos. Depois a gente vai mostrar ao redor dos prédios. Meu Deus, fiquei abobado. Nossa, só prédio chique. E tinha muito prédio também das principais empresas aqui da China. Então, Baidu, a Tencent, que é a mesma do WeChat. Tipo, todas as chiques. É o Vale do Silício. É o Vale do Silício que eles chamam, onde eles misturam... Onde tem os principais escritórios das principais empresas de tecnologia aqui da China. Então você imagina, né? É tipo só os prédios chiques mesmo. Tem um ali, dá pra mostrar um pouco, ó. Esse é enorme. Ali na frente acredito que é um estádio de futebol. Pode ser mesmo. Não, todo lado. A gente andando por aqui vai dar pra ver um monte, com certeza. Fora os que estão sendo construídos, que a gente veio andando de Didi, a gente viu um monte de construção. Um monte mesmo, só construção assim, megas construções. Megas construções. Que é uma área de relaxamento dos chineses também. Todos ali estão curtindo. E hoje está um dia bem agradável, porque não tem aquele sol quente que estava nos perseguindo em vários dias aqui na China. Hoje está bem tranquilo. Olha lá o droninho. Esse drone vai contar a história. Estamos indo lá. Um drone cruzando o outro aqui, ó. Ó, o fluxo de drone aqui, ó. A caixinha. Estamos ansiosos agora. Eu tô muito besta, cara. Tá igual Chico Bento no shopping. A gente fica até nervoso com essas coisas. Eu tô nervosa. Olha, meu Deus, tô muito doido. Olha ali. E pior que tinha um saindo, o outro esperou. Agora ele tá entregando, ó. A gente vai pegar ele entregando um. Acabou de chegar, ó. Não, e os próprios chineses ficam super entusiasmados também, porque não é na China toda que tem, não. Esse é lançamento é mais aqui na cidade de Shenzhen. Então, eu acho que até os chineses ficam muito doidos. A gente já viu vários drones passando aqui, o fluxo tá grande. Olha, ele colocou ali, aí a pessoa vai colocar o código e ele já vai embora. O código, ele já tá dando tchau, aí vai abrir ali, ó. E já tem outro esperando ali pra vir também. Tá grande aqui o código. Tem as coisas que tem, ó. Vamos lá pedir. Ó, tem KFC, Subway. Subway, até sushi tem. E bebidas. Esse aqui é gostoso, acho que eu pedi desse. Mas os preços não tão assim absurdo, né? E eu não sei se já Olha o ventão que ele faz. Faz mal ventão aqui.
Não, não para, é um atrás do outro. Olha, tem outra lá em cima já. É, nossa. Meu Deus. Ó, escaneamos o QR Code, aí tem essas opções aqui, os sucos, os cafés. É, tem café, tem suco, tem até uns espetinhos aqui, ó. Tem várias outras comidas, sushi. Os preços ok, não são nada absurdo. Tem pimentado aqui, vamos pedir um desse aqui, é o mais simplesinho, né? Primeiro pra gente testar de manga. Ai meu Deus, o cara vai ter que traduzir aqui. Ó, interessante que aqui é até uma rota de avião, tem o aeroporto aqui perto, mas essa entrega com drone, ela tá toda a vapor. Agora pedimos, olha lá, o drone tá mostrando, não é agora motinha, que sempre a gente pede uma motinha, mas mostra um drone aqui, ó. Cara, eu tô muito besta, meu Deus do céu. E a gente pediu, é tipo o mesmo aplicativo que a gente fica pedindo de comida. E até apareceu o cupom de desconto. O negócio que ia ser 20 e o ANF saiu por 12. 12, então, muito barato. Vai esperar acompanhar o drone. Caraca, meu. Isso aqui realmente não é um negócio que buga a cabeça, viu? É. Olha lá. Mais. E agora ficou basicamente vazio. Já não tem mais ninguém, só tá a gente. Estamos na expectativa, o nosso tá quase chegando. Vamos lá. Ó, mas dá pra ver que o pessoal gosta de aproveitar bastante esse parque aqui. Aqui, ó, tá mostrando que ele tá no meio do percurso. Falta pouco pra chegar agora. Estamos até nervosos, emocionados. E a gente acha que é por horário, né? Porque tinha parado. Aí veio um lote agora, tipo, chegou umas 20 entregas de uma vez aqui praticamente. E daqui a pouco chega a nossa. Colocar o número do celular e pronto, chegou a caixona aqui. Agora tem que colocar a caixa aqui dentro para reciclar. São muito espertos, né? Aproveita, né? Agora tomar o nosso suquinho. Aí agora tomamos o suquinho aqui, mas foi bem legal ter experimentado essa entrega com drone, né? Porque só tem aqui em Shenzhen, da China toda. Eu acho que é uma das únicas coisas tecnológicas que você vai encontrar só em uma área específica. É, porque parece que eles estão testando ainda. Por mais que já tenha um tempinho, ainda é uma fase de teste. E, nossa, é muito legal. Gente, a gente já tinha visto, a gente já sabia que tinha, mas quando você chega aqui, é uma sensação muito louca, cara, que você fica, meu Deus, você tá acreditando. Os próprios chineses ficam doidos também. Os próprios chineses ficam doidos. E realmente, pelo que a gente confirmou, tipo, tem os horários, igual a gente pediu, demorou umas meia hora pra chegar. E agora já parou, já não tá tendo mais. Então acho que de tempo em tempos eles liberam. E é aquilo, igual a gente mostrou, vai ali, escaneia o código, faz o pedido no aplicativo, paga pelo aplicativo também. E aí você consegue rastrear, eles mostram tudo a hora que tá chegando, quando sai pra entrega. E aí quando chega eles ainda ligam. É que sempre eles falam em chinês, né? Então a gente já meio que sabe que é pra avisar mesmo que chegou. E ainda saiu mais barato que pelo 12. Saiu só 12 yuan só esse. E é bem gostoso de manga. E é muito legal também, eu acho que a questão também da reciclagem que eles fazem, né? Porque vem numa caixa grande, eu acredito, para não danificar o produto. E aí eles todo mundo deixa ali, a gente viu o cara chegando, recolhendo e eles utilizam de novo. Então é bem legal. E não tá tirando emprego de ninguém também, porque tem alguém pilotando o drone. Tem alguém pilotando. E eu desconfio, eu vou até pesquisar melhor, mas tenho quase certeza que fica tudo no mesmo lugar, porque a gente consegue ver meio de longe ali eles descendo. Acho que é aquele prédio grandão ali atrás. Isso, bem ali atrás, então eu acho que fica tudo no mesmo lugar. E é isso, tipo, eu acho que é muito legal também pela questão de economia de tempo, porque a gente viu que nessa região tem muito trânsito. Então acho que se fosse um entregador normal mesmo, ia demorar até mais tempo. Então é isso. Eu acho que lá em São Paulo, no Ibirapuera, daria certo. Poderia fazer em vários lugares do Brasil. Você imagina receber em casa ou tipo, no parque, pelo menos. No parque, no bairro. Nossa, isso é muito legal. Ali a cabine dos drones e é uma sequência de muitos prédios ao redor. Alibaba, olha, Alibaba. Verdade, é o grupo dos mais fortes. Acho que o milionário, o maior, um dos mais ricos do mundo é dono dele.
trilionário. Super bilionário, trilionário, eu nem sei, que é o dono do AliExpress e do Alibaba. E tá a sede ali, ó. A gente falou que essa região tá cheio de prédio dos mais, assim, das empresas mais ricas da China. Eu não tinha visto do Alibaba. Aqui tem uma construção que tá parecendo um navio, não é? Parece mesmo. Parece um navio. E aqui, ó, o redor. É só prédio chique. A gente vai andando até lá na frente agora, porque a gente viu que tem uma parte ali que a gente pode andar. Mas, cara, tô impressionada. Tô muito impressionada. Eu achei que a China não ia impressionar, mas não, mas aqui, porque nessa questão de infraestrutura de prédio, assim, a gente já vê em muitos lugares, mas aqui tá um conjunto que deixa muito mais bonito, né? É, que realmente você se sente no futuro. Sente no futuro. E a região tem banheiro público moderno. Tudo disponível aí pra população. É, na China tem muitos, né, banheiros públicos, mas esse aqui eu acho que é mais chiquezinho. É. E assim, um banheiro público. Ó, e tá muito limpinho. A descarga ali. E tem papel higiênico também. E o vaso é o vaso ocidental. Tem o vaso deles também, mas esse aqui é o ocidental. Aí a gente entrou no banheiro, não dá pra filmar muito, né? Sim, eu acho que de todos os países que a gente já passou, com certeza tá em top 3, assim, de banheiro público mais incrível e limpo que a gente já entrou. É automático, a parte de sabão automática, papel ali automático. Tinha papel higiênico, que às vezes, muitas vezes não tem. E super limpo. A gente não filmou bem porque tava cheio de gente ali, mas realmente impressionou. Muito bom. Ó, e ali tem mais prédios de marcas conhecidas. Ali tem a Lenovo. Tem uma outra ali que eu não sei. A Maxell. Tem ali um outro prédio chamado China Overseas, que seria basicamente China do exterior, né? Tem uma área financeira e a parte também de tecnologia. De escritórios, né? Escritórios de equipamentos tecnológicos. Agora esse prédio aqui que eu não sei o que é. Só sei que ele é um dos mais incríveis. E ali na frente, aquele Mixi ali, é um shopping que a gente tá indo lá agora também pra ver como é que é. É, porque lá tem algo bem interessante também, tecnológico. Aguardem! Ó, aqui é a parte de baixo daquele prédio enorme que nós mostramos. E aqui é tudo decorado, iluminado, bonito. Parece uma vila europeia até, cheia de flor. É, tipo aquelas vilas de Natal. É. Olha isso aqui, é rosa de verdade. Rosa de verdade. Tem uma casa de panda ali. É o panda, que é símbolo da China. Essa região aqui não tem panda, é lá em Chengdu, né? Mas aqui eles também representam o panda. Olha, aqui tem essa bicicleta dobrável. Ela fica pequenininha, você desmonta ela e ela fica desse tamanho aqui, ó. Incrível. É bom que dá pra levar pra qualquer lugar uma dessa. Agora vamos lá entrar no shopping. Pesquisar um pouquinho sobre esse prédio, que ele chama muita atenção, né? E aí a gente descobriu que ele é... O design dele é para se assemelhar a um broto de bambu. E ele é sede de uma das maiores empresas estatais aqui da China, que é tanto de energia, de transporte. Mas além disso ele também abriga outros escritórios. Então é praticamente um prédio comercial, né? E pelo que a gente viu também, ele foi construído com muitos recursos tecnológicos de sustentabilidade. Então, eu acho que deve ser incrível entrar lá. Só que como é um prédio comercial, acho que não dá, né? Porque provavelmente é mais pessoas que trabalham lá mesmo. Mas é um dos mais icônicos da cidade. Eu tava vendo, são 392 metros de altura. É muito alto. É um dos mais altos que tem aqui em Shenzhen. E ali do outro lado, onde a gente estava, já é o Mar da China, o Mar Sul da China. Então lá de cima consegue também ter uma visão ampla desse mar. Vou mostrar mais um último ângulo aqui, ó. Ele é tão alto que de onde estamos aqui nem vai dar pra ver o topo, não. E esse prédio aqui é da Louis Vuitton. Super chique. Design, né? É. Muito diferente, parece, lembra, sei lá, uma bolsa. E lá dentro a gente vê que tem muitas bolsas. É, realmente, a Louis Vuitton é só de bolsa? Não, né? Tem roupa também, mas ali é mais de bolsa. Aqui ó, só mais marca de grife. A gente não gosta muito de estar em lugar assim, porque geralmente lugar assim é muito caro. Sempre é, mas deve ter uma areazinha mais popular. Vamos lá ver dentro pra ver. Mas tipo, essa aqui é a nata, né, da China que tá aqui. Essa região, provavelmente também porque tá o quê? Os grandes empresários estão tudo nessa região.
Então o povo já tá aqui trabalhando, já aproveita pra fazer umas comprinhas. Vai comprar onde? Na Hermès, na Chanel, aqui na Dior. Dior. E olha aqui, ó, do lado de fora do prédio eles já decoram tudo já também. Por isso que o pessoal tava tirando foto ali, por causa dessa estrutura. Nossa, muito bonito. Muito bonito. Não, tem gente que não conhece a China, vai falar que isso aqui é Europa, né? Vai falar que isso aqui não é China. Estados Unidos. Mas não, gente, isso aqui é Shenzhen na China. Pra gente, até agora, é a cidade mais tecnológica do mundo. Olha, essa marca Balenciaga tá muito em alta. Tem o bolsa, tem... Todo mundo zoa, que é o estilo deles, né? O estilo que eles vendem. E dizem que é muito caro os preços, né, dos produtos. Que é daquele, É da marca deles. É deles mesmo, né? Bolsa. Inclusive, eles têm uma bolsa que dizem que é um saco de lixo. Então, deixa eu ver se tá aqui. Acho que não. Mas eles têm uma bolsa que dizem que é um saco de lixo. Vendem um saco de lixo, uma fortuna. Sim. Mas muito bonito esse shopping. Nossa, a gente entrou e já ficou, ai meu Deus do céu, só vai ser coisa chique aqui. Por enquanto só mesmo. E por enquanto é só mesmo. E esse corredor é só das lojas chiques, tipo a Dior, tem todas aqui, Gucci, Dolce & Gabbana, mas é só área Kids. Elas têm lá embaixo, aqui em cima elas se repetem, só com a seção Kids delas. Acabamos saindo do shopping porque ainda não encontramos o que queríamos, mas acabamos achando outra região bem interessante, cheia de lojas. É bem próximo do shopping mesmo, a gente mostrou uma região bem movimentada. E aí a gente andando, a gente chegou num lugar que lembra quem viu o vídeo de Chongqing, que tinha a praça que estava no 21º andar, né? Mas aqui não está no 21º andar, mas também é bem diferente, gente, ó, mostra aí. Na verdade, a gente veio da rua dali, ó. Eu vou ver se dá pra mostrar melhor aqui, ó. A rua era aqui. Aqui a gente subiu uma escada, rua. Aí beleza. Aqui seguiu. embaixo dá pra ver também, ó. Passando os carros. Passando os carros. E aqui é uma praça. E aí tem várias lojas de comida, pelo que eu vi, tem bastante gente, ou seja, é um lugar que o povo daqui gosta de vir, né? Sim. Aqui a gente tá num piso elevado, mas a gente tem a sensação que tá numa rua normal. A China é muito doida, cara. Olha, o Isaac vai pagar com a mão agora. Fácil, amor? Oi? Tchê. Mais fácil que eu já vi. Eu já peguei em outros lugares, precisava colocar até o meu número do celular. Esse aí eu só passei a mão e já pagou. E a gente vai mostrar como é, né? É o futuro. Não tem chip, não tem nada. É o futuro da China. A gente vai mostrar como que se faz. Tem um segredo por trás disso, a gente vai mostrar. Encontramos o que queríamos. Esse é o famoso pagamento com a mão. Mas o que nos trouxe até aqui é para mostrar como cadastra. Porque pagamento com a mão até que encontra vários por aqui. Sim. E dá para cadastrar naqueles também, só que aqui é mais tranquilo. Porque geralmente igual o Isaac já cadastrou dele. E ele cadastrou na loja mesmo, na hora de comprar. Você pode fazer isso, só que lá às vezes tem um fluxo grande, né? E a gente queria mostrar mais ou menos como é que é mais perto. Vamos lá. Agora vamos ensinar como cadastra com a mão, que é fácil e não é chip, né? Não precisa ter medo, não é chip. Não é chip. Isso, depois a gente explica melhor. Olha, para cadastrar é bem simples, basta ter o WeChat, que é o WhatsApp chinês. A gente entra no próprio WeChat, aceita os termos, tem que colocar minha senha de pagamento e pronto. Já aparece ali, ó, o meu cadastro. Viu? Sem chip, sem nada. Aí como vocês viram, é bem facinho cadastrar a mão, só que não é na China toda que tem o cadastramento e o pagamento com a mão, é só em algumas cidades. A gente já passou por muitas cidades aqui na China, né, e a gente já sabia desde o começo da nossa viagem que tinha. Só que o Isaac já tinha cadastrado já, só que a gente não tinha, só que a gente não achava muitos lugares para usar. E aí a gente começou a achar mais nessa região aqui. Então aqui em Shenzhen, realmente a gente já viu
em vários lugares, só que igual a gente tá falando, tipo, não era um lugar que dava pra mostrar pra vocês realmente como que é feito esse cadastro. Tanto que eu deixei pra cadastrar o meu agora também pra mostrar certinho como que é feito. Mas é isso, tipo, parece que é algo que tá sendo ainda bem implementado na China. Então, não é... Tipo, não é todo chinês que cadastrou a mão, é bem pontual, assim. Tipo, a gente tava lá cadastrando naquela máquina lá que era de pegar carregador de celular. E o cara chegou e pegou coisa no QR Code mesmo. Não quis usar a mão. Não são todos que usam. E é isso, é algo que está sendo implementado mesmo. E eu acredito que daqui a uns tempos, com certeza vai estar entre uns dos top aí pagamento, que hoje é o QR Code. Como tem o facial também, então acredito que daqui a uns anos, se a gente voltar na China, já vai estar todo mundo usando a mãozinha, como disse o Isaac. Acho que até os vendedores de rua, os camelôs já vão estar usando já. Mas falem também o que vocês acharam aí, o que vocês acham sobre essas novas formas de pagamento. A gente acha, na nossa opinião, é bastante tecnologia, né? Tem gente que fica com medo, né? Que acha que é chip, mas não é chip, pode ficar tranquilo. Tipo, realmente a gente vê que é algo baseado nas coisas que já existem já, como por exemplo o cadastro digital, que a gente já faz até no Brasil mesmo, nos bancos. Então, assim, na minha opinião, eu acho que é muito legal, porque a gente começa vai começar uma era que a gente não vai precisar nem andar com nada, assim, pra poder pagar alguma coisa, porque hoje a gente depende ainda no Brasil principalmente, a gente depende, né, de cartão de crédito. Aqui na China ainda, muitos lugares depende do celular pra você pagar com QR Code. Então imagina, você não precisa sair com nada, você vai andar assim, passear e não precisa levar nada, e se deu vontade de comer alguma coisa, você consegue pagar. Então, não precisa de internet, não precisa de celular, nem cartão, nem nada. Só precisa ter o dinheiro, tá, gente? Porque muita gente não entende também como que é. E no caso, igual a gente mostrou, né, que tinha o WeChat. Então, a gente já tem a conta no WeChat, a gente já tem os cartões cadastrados lá. Então, quando a gente pagar lá, ele vai puxar os dados do WeChat, então ele vai descontar da conta do WeChat. Então não adianta eu falar assim, eu vou tentar só usar minha mão aqui e não tem dinheiro lá, ou um cartão de crédito, ou um cartão de débito cadastrado, que não vai funcionar. Então é tipo... Então é tipo um cartão de crédito mesmo na sua mão, vamos dizer assim. Eu acho que o medo que a pessoa podia ter, aí vai passar a mão e vai falar assim, será que minha mão tem saldo suficiente? Será que minha mão vai ter saldo suficiente? Agora eu vou mostrar pra vocês nossa hospedagem aqui em Shenzhen. Nós pegamos uma hospedagem melhorzinha porque aqui é necessário se você quiser usar alguns recursos tecnológicos, né? A gente vai mostrar depois pra vocês o motivo real de por que nós pegamos essa hospedagem. Agora eu vou começar aqui pela entrada. Ela já é bem mais espaçosa que muitas que nós já pegamos. Nossa, acho que é a mais espaçosa que a gente já pegou, sem dúvidas. A gente vai mostrar algumas peculiaridades, né? Aqui os kits de amenidades. Geralmente, quase todos que a gente passou tinha escova de dente, escova de cabelo, máscara. Sim. Então isso aí é até meio que comum. Tomada que muitas pessoas têm curiosidade também. É esse padrão aqui, ó. Sempre tem o padrão chinês e um padrão que é bem adaptado universalmente. A TV a gente vai mostrar. Tem muita gente que é interessada em saber o que passa. A gente vai mostrar depois o que passa. Bacana. E foi interessante que eles deixaram aqui um travesseiro desenvolvido pelo próprio hotel. E aí eles falam como se fosse de penas, assim, mas bem macio. E tá escrito que se ajusta a coluna cervical, mas se a pessoa também quiser comprar, eles vendem. A gente viu lá embaixo que eles têm uma estante assim, cheia de produtos para vender. Depois a gente mostra certinho mais algumas coisas. Eles são espertos, eles colocam coisa de qualidade aqui e vendem ao mesmo tempo. Aí a pessoa vai gostar e fala, eu vou querer também. Aí vai comprar. A decoração é bem bonita. Lá embaixo também tinha um mapa assim, ó. Achei bem bonito. E aqui, ó, tem a mesinha. Essa aqui seria mais de descanso, eu acho. Ou se for comer alguma coisa, com um sofazinho. Ao mesmo tempo tem uma área de trabalho também, que pra gente é até bem importante. E a tomada, bastante tomada também aqui. E tem até USB essa aqui, ó. Então tem vários tipos. Essa aqui são até bem diferentes, ó. Mais diversos até. Eles fizeram bem universal. E a gente achou interessante quando a gente chegou, a janela fechou. Falou, fechou sozinha, aí a gente vai ver que é automático também. Mostra aí. Aí aqui tem os botões, ó. No caso ali ela tá aberta, aí a gente vai fechar. Chique, hein?
Aí ela fez, tá precisando, nem precisa. A pessoa tá na cama aqui. Aí abre. tipo, vai lá pra abrir, clica ali de novo pra abrir, aí ela abre sozinha. Aí também tem todas as luzes aqui também, todas as luzes do quarto, se a gente quiser acender, a gente acende também aqui apertando os botões, ó. Essa aqui de trás, né? Aí, deixa eu ver mais qual. Que tem tanta luz aqui que a gente fica até na dúvida de onde tá acendendo. Agora eu vou mostrar o banheiro, que ele é um pouco estranho. O banheiro, aqui na China também é muito comum ter banheiro assim, né, com vidro. E esse aqui a gente não conseguiu achar ainda pra ver se tem alguma coisa que fica embaçada. Eu acho que quando a pessoa liga o chuveiro fica embaçado. Mas se não ficar, sei, né? A gente é casal mesmo, não tem problema. Mas ela tem um vaso aqui, bem grande também. Olha, muito legal que eles colocam decoração até no banheiro. Aí um banheiro, um espelho bem grande, pia grande. Embaixo tem até um cesto pra colocar roupa. E aqui tem um outro espelho aqui de aumento. Você pode deixar aqui ou não. E ali tá a parte do chuveiro. Aí tem até uma parte pra pessoa se apoiar ali. Quem gosta, se alguém precisar tomar banho sentado, dá também. É bem cheio de detalhes. No geral a gente gostou bastante. Acho que, meu Deus, custo-benefício. Porque o preço desse hotel, vocês não podem nem acreditar. Porque eu acho que qualquer chutaria, tipo, no Brasil, um hotel desse nível aqui ia ser o quê? Uns 350 a 400 reais. No mínimo. Ou mais, no mínimo. Porque Que... também tem café da manhã incluso. Tem um chá da tarde incluso hoje, que é a nossa chegada. Então, tipo, é surreal. E a gente pagou só 160 reais. 160 reais a diária. A gente já mostrou aqui na China hotel de 30, hotel de 50, que são bons também, tem outros vídeos. Esse aqui é um pouco mais caro, mas também é o tanto de recurso. É o tanto de recurso. E fora os recursos que tem no próprio hotel também. Tem lavanderia, a gente falou que tem o café da manhã também. E tem outras coisas também que vocês vão ver depois. Mas é isso, acho que até agora foi o melhor hotel que a gente pegou na China, assim, em questão de comodidade, assim, em questão de ser mais chiquezinho, assim. Gostei. Novo dia, pedimos um delivery para mostrar uma coisa bem tecnológica para vocês. Olha, o entregador chegou. Ele vai entrar no nosso hotel. Olha lá. Pegou a nossa encomenda. Olha lá. O entregador tá indo embora, mas a entrega não chegou aqui pra gente. Por que será? Vamos esperar pra ver. Tá tocando. O que aconteceu? Vamos esperar nossa encomenda. Olha, já é autoexplicativo, tá vendo? Já tem até a setinha. Aqui, fecha. Se bem ver como é que ele desvia, ó. Tem coisa aqui e ele consegue desviar. Ó. Agora vamos lá pegar a lavada do pé. Vamos lá. Ver qual é o passo a passo. Eu não vou pedir a lavadora. Com ele. Ó, licença. Ó, ele apertou o primeiro não, vamos apertar o segundo. Então, como funciona? O entregador chega, coloca o número do nosso quarto, abre a portinha e pronto. Nosso lugar, isso aí. Ele vai ficar, vamos esperar o lugar dele. Fala tchau pra ele. Tchau. Assistindo TV na China. Muitas pessoas têm curiosidade de saber o que passa na China. Como prometido, nós vamos mostrar. Já adiantando, 80% da programação é série, novela, filme. A gente já percebeu isso já. Só que tem algumas coisas peculiares, né? Por exemplo, esse canal aqui é um dos maiores, CCTV. Tá mostrando um pouco das Olimpíadas. As Olimpíadas já acabaram, mas ainda tá mostrando. Aqui, ó, esse aqui é mais de reportagens. Deve ser tipo um jornal, assim. Eles gostam muito de focar em coisas descobertas, ó,
exploração espacial, coisas desse tipo. A gente viu que os jornais aqui não passam muita tragédia, né? É verdade, tipo tragédia ou roubo, essas coisas. Natural. É. Ó, o Bob Esponja. Desenho. Vamos escutar o Bob Esponja chinês aqui. Entenderam uma coisa? Agora eu falei, isso aqui tá mostrando pela China. Eles mostram muita coisa. Ali tá escrito ali, ó, The World Today. Então, são notícias do mundo, né? Sim. Internacional, então. Tá até em inglês esse aí, então. É questão de guerras no mundo, eu já vi que muitos canais passam também. Pedimos um carro de aplicativo sem motorista, ele já tá quase chegando, a Pamela tá tremendo de emoção aqui, de nervosismo. Tô tremendo. Pra ver como vai ser. Porque dá um nervosismo mesmo, porque a gente vai imaginar tipo o carro andando nesse trânsito aqui, ó, sem ninguém. A gente pediu, ó, tá vindo aqui e a gente precisa colocar os 4 últimos dígitos do celular pra entrar, vai ter uma tela. Ai, que merda! Falando um pouco sobre essa tecnologia, essa é uma das únicas que eu acho que viajante acaba sendo um pouco complicado, isso é um pouco difícil. Nós pedimos pro nosso amigo chinês, ele que pediu lá pra gente, então a gente tá na expectativa aqui. Sim. Ai, nossa, meu coração tá acelerado. Ó, tô tremendo. Só que tem um detalhe também, dessa mesma empresa tem 2 tipos de veículo, o que vem realmente sem motorista e que tem um motorista meio que de backup ali, que ele não faz nada, ele só fica ali por segurança. O carro dirige sozinho também. Isso. A gente quer o sem motorista, A gente quer o sem motorista, mas vamos ver, porque a gente não sabe qual que são os critérios, né? Talvez se a área é movimentado, não sabemos. Passou 3 aqui agora e eu acho que eu só vi um e um deles estava com motorista. Mas torçam aí pra vir sem motorista. Mesmo com motorista é legal, mas sem motorista é mais legal ainda, né? Pronto, está chegando o nosso carro. E esse é o carro que o motorista não precisa dirigir. Ele só tá ali de segurança, não vai fazer nada. Será que foi água em nós? Acho que é. Ah, tem a tela. Ali ó, o motorista só tá de enfeite e o volante sozinho. Não se preocupa que ele tá ali com segurança. Fez a curva. A gente queria o carro sem motorista, mas foi esse que veio. Mas vamos tentar mais algumas vezes. Vamos tentar descobrir o segredo pra vir o sem motorista. Por mais que esteja morrer de medo também. É porque a área é bem movimentada. Acredito que tem algum segredo aí pra conseguir esse sem motorista. Talvez seja uma área que não tenha tanto, não seja rodovia, que aqui parece ser uma rodovia. Talvez seja isso. Porque a gente viu vários passando e vários estavam com motorista, então. É uma experiência, né? É uma experiência também. Você, querendo ou não, é algo sensacional também. Ó, tem telinha aqui, ó. Mostra aí o que tem de diferente na telinha. Acho que não sei. Tem filme, música. Pode ser. E ali tem mais outra tela, ó, de auxílio, que mostra todo o percurso. Legal. Legal. E a gente nem tá conversando com ele. Eu até falei em Roy, ele não falou nada. Ele tá com fone no ouvido. É? Caramba. Vou mostrar mais alguns detalhes do carro, porque na verdade esse aqui realmente é o mesmo que não tem motorista. Esse aqui é o que tem motorista só como backup segurança. Mas tem uns detalhes interessantes. Tem tipo um mini espelhinho aqui que ele serve como retrovisor, ó. Porque um carro sem motorista não tem um motorista para avisar se vai ter algum perigo, se tem algum carro, né, atrás. Aí uma pessoa própria ali consegue ver o que está acontecendo para abrir a porta. Tem câmeras também, câmeras de segurança, né? A gente já pegou outros carros aqui na China, até Didi mesmo, que é o Uber deles, que tinham câmeras. E na frente não pode ser ninguém. Não pode ser ninguém.
trabalho bom esse do motorista. Ele só fica sentado ali, olhando, não faz nada. E eu acredito que seja só agora também, né? Porque quando eles começarem a... Porque, querendo ou não, a gente viu que tem mais ou menos 2 anos que eles iniciaram com isso. Então, eu acho que quando realmente tiver certeza que dá tudo certo de todos rodarem 100, eu acredito que não vai ter mais. Então, eu acredito que ainda faça parte de um teste. Não sei se é um teste, mas acho que precaução, né? Sendo, provavelmente eles não têm 100% de certeza ainda, que acredito que a área movimentada possa ir 100, então. Parece que lá em Wuhan tem mais um pouco, né? Tem um pouco mais. A gente viu que na cidade de Wuhan tem mais, e aqui em Shenzhen é o segundo. É o pioneiro, é o que foi o pioneiro. Então, olha, tinha um C ali do lado do Tião que não tinha. Sério. Sério? Tem outros ali que não tem. Vocês estão estacionados, né? Mas tem. Não tem. Esse carrinho, robozinho que pilota aí, ó, sozinho. É um mini carrinho, não tem ninguém pilotando ele. A gente não sabe realmente a função dele ainda. Olha, ali ó, tem vários gráficos. Do lado, não sei se vai dar pra ver no vídeo, mas tem tipo umas caixas mostrando os veículos. Então, ó, ele consegue ver o que tá livre, o que não tá livre, pra frear ou não frear. Faz um mapeamento completo ali da estrada. Acho que por ser a primeira corrida, eles deram um bônus lá e foi de graça a corrida. De graça a corrida. Primeira corrida grátis. Isso é bom, né? Mas ainda... Ainda vamos fazer uma tentativa para pegar o 100. Hello, ni hao. A gente vai tentar de novo. Vamos ir mais pra frente, onde a gente perto que a gente vê, porque a gente se pedir ele aqui, ele ficou parado, né? Então acredito que ele vai ser ele de novo. Então a gente tem que andar um pouco. Viemos para o local onde a Pamela viu 3 carros sem motorista. Estamos numa nova tentativa, vamos ver se vai dar certo. Porque agora tá pedindo aqui, já tem 2 minutos e não vai não. Vamos lá, aguardem. Ó, tá passando um carro, mas esse é com motorista. Tinha motorista? Esse não. Sem motorista esse último. Ó, já estamos há bastante tempo à procura de um carro, solicitando até agora nada. Já passou 6 carros aqui em corrida, né? 4 com motorista e 2 sem. Então tá 4-2 o placar e por enquanto a gente não conseguiu pedir nenhum. A gente tá esperando um pouquinho, mas se a gente ficar muito tempo aí a gente vai acabar desistindo. Porque a gente não sabe, a gente não conseguiu ver se não tinha gente dentro desses que passaram. Dava pra ver só a parte do motorista mesmo. E aí é isso, a gente tá aqui sem saber, né, o que fazer. Ó, mais um passando. Vamos ver agora se vê com ou sem. Não tem também. Tinha passageira. Tinha passageira. Achamos um carro sem motorista. Ele parou aqui, tá dando seta. A gente vê. Será que dá? Ele acabou de parar aqui. Vamos ver, né? Se pedindo por aqui vai dar certo. Estamos a hora. Ó, ele fez uma baliza aqui, mas ele não fez muito bem feito não. Olha o espaço que ele deixou aqui, ó, os outros carros certinho. Ele... Tudo isso aqui de espaço ainda. Começou a chover agora. E até agora nada de aceitar, nada. Pedindo no lugar que ele tá e não aceita. É que não é o de hoje. Chovendo, estamos com um pouco de azar. Do lado de um carro sem motorista e não tá aceitando, tá difícil, viu? Foi embora. Triste. Não aceitam de jeito nenhum, a gente tá aqui na dificuldade, viu? É muito complicado, né, gente? Tudo pra mostrar pra vocês também, pra gente também quer ter experiência, mas tá difícil. Corrida aceita, pessoal, conseguimos. Segunda tentativa, a gente não consegue saber antes da hora se vem ou não com o motorista.
Então agora é esperar, aí vocês vão descobrir junto com a gente. Mas vai ser nossa última tentativa, mas pra mostrar que a gente tentou, né? Pra vocês verem aqui, ó, a gente tá no mesmo lugar daquele que tava aqui sem motorista. Mas... estamos no lugar certíssimo, não tem desculpa. Agora se não vir vai ser azar demais mesmo. Não, vai azar. Mas também é uma experiência. Vamos lá. Ó, e vocês não vão acreditar. Não vão acreditar que veio de novo com o motorista. Eu percebi que o carro tem um delay também. Geralmente o pessoal sai sempre na frente quando é um farol. Ele sempre é um dos últimos a partir. Mas depois ele acelera bem também. Descemos do carro. Até perguntamos pro motorista, né? Qual é o segredo de conseguir um carro realmente sem motorista? Pedir sem motorista. É o que ele respondeu? Eu não sei se ele não podia conversar com a gente, sabe? Porque realmente eles não têm contato praticamente, né? Mas aí ele foi responder falando que era pra ligar pro atendimento ao cliente. Tipo, qual a chance, né? Acho que não tem nem essa opção por aqui. Mas é isso, gente. Deu pra vocês verem mais ou menos, tipo, como que é, né? A gente não teve a experiência completa, infelizmente. O que mostra pra gente também que não é tão disseminado assim como a gente tinha lido em alguns lugares. Mas é isso. Continua sendo uma experiência bem legal. Eu vou falar que todas essas tecnologias são legais. Mas, por exemplo, igual ontem, o robô que entrega. Eu passei um pouco de raiva com ele. Porque eu queria registrar o entregador chegando e colocando lá a comida no robô, porém o robô estava carregando. Então ele não estava disponível. Então essas tecnologias são legais, mas ao mesmo tempo, às vezes as coisas tradicionais sempre vão funcionar melhor, né? Ainda tá, vamos dizer que tipo, se acontece algum problema, a gente consegue resolver. Eles ainda talvez não estejam programados para tudo isso. É verdade. Mas é isso, a gente conseguiu mostrar um carro sem motorista, né? Pra vocês verem que tem sem motorista de fato, e realmente a gente só deu um pouco de azar. Não conseguimos, tentamos 2 vezes, pelo menos. Deixa eu ver se saiu de graça também essa corrida, né? Deixa eu tentar aqui pra ver. A primeira saiu de graça, vamos ver se saiu de graça. Se saiu, pelo menos foi o teste, né? Não pagamos nada por isso. Saiu de graça. De graça. De graça também. Então as 2 que a gente fez foi de graça. Isso é ótimo, né? Vimos um carro que o carro anda sozinho, o motorista fica lá de enfeite quase. Vamos ver quando a gente voltar na China, quem sabe. Daqui a uns tempos a gente consiga ver de fato. Vamos lá. Olha lá, Shenzhen, a cidade do futuro. E vamos fazer um panorama das tecnologias que vimos nesse vídeo, porque todas foram incríveis, né? Da entrega com o robozinho, ela precisa ser feita em um hotel que realmente tem robô. Então a pessoa realmente precisa pedir um hotel que tenha robô. Então a pessoa nunca vai falar, eu não sabia que não tinha robô, etc. Não, a pessoa tem que reservar realmente um hotel que tem robô. E esses hotéis geralmente são ali na faixa de 150 para cima. Porque os mais baratinhos, que era o que a gente costumava reservar, nenhum a gente pegou, né? Então... Agora a questão do pagamento com a mão. O pagamento com a mão também tem em outras cidades da China, não é só em Shenzhen, tem até em Pequim a gente encontrou em poucas lojas assim, mas realmente o ponto forte mesmo, onde vai ter muita loja, conveniência, que vai ter o pagamento com a mão, vai ser em Shenzhen. Eu acho que é o ponto forte mesmo. A gente viu na maioria das cidades, mas não em todas as lojas, né? Agora, por exemplo, em Chongqing, era muito poucas. Porque às vezes o pessoal vai achar que tá em todo lugar, mas não tá ainda. A gente fala isso porque às vezes alguém vem pra China, tem um conhecido que vai vir pra China, e às vezes até se ilude um pouco, acha que qualquer lugar da China vai encontrar tudo isso. Mas eu acho que é bom vocês saberem, mesmo vocês que não vão vir em breve agora pra China, mas é bom, é interessante saber, né? Agora também sobre o drone. O drone eu achei um dos mais incríveis. Ele realmente é só em Shenzhen. Ele é só em Shenzhen, tem eu acho que uns 5 pontos da cidade, né? Você vai lá no tipo um parque, um local, e você consegue utilizar
o drone, qualquer turista, viajante, qualquer pessoa ali, não precisa ser um cidadão chinês para conseguir utilizar. E agora o carro, né? O carro é mais complicado, porque o carro realmente você precisa ser cidadão chinês para pedir. A gente teve a ajuda do nosso amigo, inclusive no próximo vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre ele. E a questão de vir carro com motorista ou sem motorista vai um pouco da questão de sorte também, e também na questão, assim, eu acho que a cidade não está 100% preparada ainda para ter o sem motorista. A gente também ficou feliz por ver com motorista, porque não fica naquela questão, tirou o emprego de alguém? Não tirou, tem alguém ali dirigindo, mesmo que ele esteja ali não fazendo nada. É, verdade. E só tem 2 cidades, Shenzhen e Wuhan. Wuhan dizem que parece que tem até um pouco mais até. No futuro, na China, eu acho que a gente vai voltar com certeza na China. E nós vamos em Wuhan um dia, tem outras cidades que a gente quer ir também. Sei. Comente o que você gostaria de testar, que tivesse no Brasil, ou que gostaria de estar aqui na China para poder experimentar, para poder curtir também, né? Sim, porque eu acho que as pessoas ficam muito, se sentem até no nosso lugar, às vezes, experimentando com essas tecnologias, né? Eu espero que vocês tenham se sentido como a gente, feliz, assim, usando. Então, acho que um dia pode chegar alguma dessas no Brasil também. Isso aí. E, então, deixe o seu comentário, o like, se inscreva no canal se você ainda não foi inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau!